Hey, buenas. Estou aqui então em Palmitos, Santa Catarina, né? Oeste de Santa Catarina. Estou aqui visitando meu pai nesse lugar abençoado. Todos os lugares são abençoados, né, gente? Mas eu tenho uma preferência pela natureza, por estar no meio do mato, por estar em contato com a terra, contato com o céu, né? O céu é meu teto, né? Então, tipo, infinito. E agora eu tô caminhando aqui numas trilhas. Eu vou achar um lugar aqui para poder bater um papo, conversar. Conversar, mas só eu vou falar, né? Mas é uma troca, tu vai prestar atenção aí se tu quiser, tá? Mas a ideia é que eu fale nesse vídeo aqui sobre reações, né, aos acontecimentos da vida e escolhas, né, decisões que nós tomamos. Eu vou falar a partir de uma experiência, né, minha, que eu tive. Estou escolhendo, peraí que eu tenho que botar aqui, ó, aqui tem umas anotações, mas enfim, são várias anotações e eu vou escolher um lugar aqui. Eu acho que aqui é um lugar legal. Deixa eu ver. Assim. Aí. Legal, no meio do mato, né, galera? Vamos ver aqui. Olha aí. Tá? Pera aí. Aqui tem uma aguinha. Olha aí. Show de bola. Deixa eu pegar uma pedra aqui para me sentar. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui é interessante. Eu acho que é, hein? Aí. Aí. Achei a pedra filosofal. Pedra filosofal, cara! Ai. Cara, é uma maravilha, né? Show de bola. Tá, vamos ver como é que eu fico nessa posição aqui. Assim, olha, assim fica interessante. Na verdade eu posso até pegar uma outra pedra pra botar. Aí, deixa eu ver. Vem aqui. Aqui tem uma outra pedra, ó, galera. Ó, essa pedra aqui. Eu vou dar uma elevada aqui no negócio, velho. Velho. Olha como é que fica aqui. Olha aí, vamos ver. A gente vai ajustando, né, bicho? Vai ajustando aqui. Peraí. Não tá legal. Não tá legal. Não. Ah, velho. Deixa eu ver. Aqui. Não é essa aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Aqui. Ó. Tá. Aqui ficou mais ou menos. Deixa eu ver se eu pego uma outra aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é grande. Aí eu vou pegar aqui. Eu vou pegar com uma mãozinha ali, ó. Uou! Puf! Olá, bicho! Agora sim, olha! Mas, credo! Ficou show de bola! Vou botar um pouco pra cá, isso aqui, ó. Deixa eu ver. Olha aí. Só vou dar uma girada aqui, ó. Uma giradinha, mano. Uma giradinha assim. Deixa eu ver. Vou ficar mais no meio. Aí, cara. Eu acho que não vai vir bicho nenhum aqui. Se vier, eu faço amizade. Já bato um papo, né, cara? Deixa eu ver o microfone aqui. Show de bola, microfone. Hello. Bom, cara, então eu tô aqui para falar sobre escolhas, reações, tá? Em 2009, final de 2009, final de 2008, tá? Cara, eu tava na faculdade e trabalhando
trabalhando com público, assim, né? Trabalhava em restaurante, trabalhava em bistrô, trabalhava em loja, enfim, trabalhava num monte de lugar e tirava folga, sabe? Em restaurante, trabalhava final de semana e faculdade, e saía de casa às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e voltava só meia-noite, né? Muitas vezes. E aí, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, bicho, eu queria facilitar minha mobilidade, sabe? Me locomover. Eu tô ainda procurando um lugar melhor para sentar, mas eu acho que esse aqui tá bom. Tá bom. A gente fica procurando, né? Mas eu acho que tá bom esse aqui. É, tá bom. Eu queria facilitar a minha locomoção, queria facilitar a minha vida, sabe? Ir pra lá, ir pra cá. E... Bom, aí na época também eu comecei a trabalhar na televisão, na Record, né? E eu fazia publicidade e propaganda, minha formação é em publicidade e propaganda. Tá, enfim, mas o fato é que eu queria facilitar, né, a minha vida. E aí, bicho, olha, melhorou. E aí, ó, melhorar a postura, né? Aí eu comprei uma moto no final de 2008, né? Porque eu tava meio, assim, meio de saco cheio, vou falar, né? Saco cheio de pegar o ônibus, de ficar na parada, de ficar esperando, sabe? E acordar bem mais cedo, né, para poder pegar o ônibus no horário e ter que sair correndo. Correndo não, mas tem aquele negócio do horário dos ônibus, do horário do trem, do horário disso, do horário daquilo. Então eu queria mais autonomia, mais liberdade, né? E, claro, ganhar mais tempo, né, nas 24 horas aí. Claro que não nas 24 horas, mas, né, no período que eu estava acordado, né, produtivo, poder ganhar mais tempo. E de fato isso aconteceu, né? Eu melhorei a minha mobilidade, e de moto era bem mais rápido, né? Então acordava ali alguns minutos mais tarde, né? Tipo, sei lá, 30, 40, 45 minutos mais tarde, né? Poderia chegar mais cedo em casa, eu poderia, né, fazer outras coisas durante o dia, né? Tipo, depois do trabalho, assim, sabe? Pra facilitar, né? E facilitou. E aí chegou em 2010, final de 2010, em dezembro, eu sofri um acidente de moto, né? E assim, eu tava indo em direção à televisão, né? Na Correia Lima, Porto Alegre. E aí eu tava ali, né? Subindo a Correia Lima, quando veio um carro, atravessou, né? Atravessou e, cara, deu no meio, né? Bateu na minha perna aqui, né? E na hora eu não senti nada, na hora eu só vi que eu caí, reparei que eu caí. E só que daí no momento que eu caí, depois de uns minutos ali começou a doer minha perna full, né? Doeu as ganhas assim. E aí deixa eu só mostrar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Né? Deu um rasgo daqui até aqui, ó. Aqui até aqui, né? Abriu isso aqui, né? Teve fratura exposta, o osso para fora. E aí foi uma situação dramática ali, né? Na real, foi bem interessante porque na hora que eu me acidentei, que eu caí, eu tirei o capacete assim, aí o cara falou, pá, não tira o capacete, cara, porque, né, isso não é aconselhável e tal. E aí eu tirei o capacete, aí perguntei pro cara, eu tô sempre fazendo piada, né, gente? Tô sempre no humor, no bom humor, né? E aí eu falei pro cara, não, mas, né, como é que tá meu cabelo aí e tal? A gente deu umas risadas, mas beleza. Aí, cara, a reação nesse meu período, né, porque é uma situação complicada, né? Então tu tá ali nativa, tá fazendo as coisas, tá estudando, e na época eu tava no final da faculdade, né, pronto para fazer o TCC e aquilo tudo, e trabalhando, então quando vê, para tudo e fica aí uma semana no hospital,
e fica mais quase um ano com os pinos na perna, né? E é uma situação bem complicada, né? Então tem que ter eu considero que eu tive um bom desempenho psicológico, né, nessa situação. E aí eu fui no médico, cara, eles fizeram uma operação lá, né, uma cirurgia de urgência, né, deu tudo certo, botaram os pinos e aí eu passei em 3 médicos, tá? Um médico falou que já era, eu ia ficar sem perna, né? Tá bom, né? Beleza. Aí eu fui no segundo médico. Aí o segundo médico falou assim, olha, cara, vai, 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 tem conserto, né? Pode fazer uma cirurgia, mas é o seguinte, ah, tu vai ficar manco, né, cara? Vai ficar coxo, né? Vai andar meio que, uou, né? Tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. E dá, beleza, né? Ó, melhorou. Aí o outro médico que eu fui, ele falou, cara, tem solução, viu? A gente vai fazer um trabalho aqui, vai durar um tempo, né? Vai exigir aí um esforço, né, da tua parte, um esforço da minha parte, e a gente vai fazer esse negócio dar certo, vai recuperar, vai poder, né, voltar aí a jogar uma bola, enfim, vida normal. Né? Então já começa por aí, né? Na primeira consulta, no primeiro médico, assim, eu não aceitei, né? Então já começa por aí, não aceitar a primeira opinião ou a primeira versão, né? Sempre ir numa outra e numa outra, daqui a pouco, né? Não sei quantas mais, mas no meu caso foram 3, né? No caso foram 3. Aí, bicho, comecei o tratamento, só que é o seguinte, cara, a minha reação, ela foi positiva, né? Eu nunca fui de reclamar, nunca fiquei reclamando e, sabe, me queixando e tal. E a minha reação, ela foi muito proativa, né? Então eu fiquei um tempo no hospital, né, onde eu aprendi bastante ali naquele momento do hospital, onde eu fiquei deitado uma semana, então fazendo cocô e xixi deitado, né, tinha que passar o lencinho umedecido, né, e tomar banho deitado, aquela coisa toda. E aí aquela situação foi muito nova para mim, porque até então eu me achava autossuficiente, assim, total, né, então não preciso de ninguém. Não preciso, né, que ninguém faça as coisas para mim, então ali eu já tomei o primeiro choque, né, de que não é bem assim, né. Então ali eu tive que também romper algumas vergonhas, né, de alguém ter que limpar, alguém, né, as enfermeiras, enfermeiros, de fazer cocô na frente de todo mundo, dentro de uma bacia, né? E aí aquela questão do cheiro, e aí, né, eu tô fazendo cocô aqui, né, cara? Só tinha uma cortininha assim, né, que fechava, mas tá, eu tô fazendo cocô no ambiente ali onde tinha várias outras pessoas. Então já rompi a parte da vergonha ali, e aí depois o restante da minha recuperação foi em casa. Bom, eu não me entreguei, tá? Foi um momento que eu parei um pouco, né, para ficar minimamente bem, para continuar algumas tarefas. Então eu voltei para academia depois de uns 3 meses, mas eu comecei antes a me exercitar em casa, né? Então eu me exercitava em casa e eu comecei a estudar também muito sobre regeneração óssea, né? Como que eu poderia acelerar ou facilitar a minha regeneração óssea, como é que era esse processo, né? O que me ajudaria. E na época eu botei os pinos, né? Foram 6 pinos aqui, né? Tamanho de uma caneta, assim, mais ou menos. Um pouquinho, tipo assim, um dedo, assim, sabe? Um dedo, assim. 3 aqui embaixo, 3 aqui em cima, né? Era um osso externo,
basicamente, que sustentava o osso interno que estava ali ossificando, né, ou calcificando. E aí eu comecei a estudar muito sobre essa regeneração. Bom, e uma coisa bacana desse fixador externo é que a gente pode caminhar, né? A gente continua caminhando e movimentando aquele membro que está fraturado, né? Que sofreu a fratura. E aí aquele movimento de caminhar estimula, né, a regeneração óssea. Olha que interessante. Bah, aquilo me fez assim cara, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer uns exercícios, eu preciso caminhar. Então eu fazia propositalmente vários movimentos com o pé, vários movimentos com a perna, né, para poder facilitar aí a regeneração óssea. E aí, bom, depois eu decidi que eu ia continuar a faculdade, né, mesmo com os fixadores externos ali. Voltei a fazer a faculdade, terminar, né, e eu fiz o meu TCC todo nesse estado, com os fixadores, com muita dor, porque, né, outra coisa que que eu passei um perrengue danado foi com dores, muita dor fortíssima, assim, quase que insuportável, muito remédio para dor, né? Isso gerou uma complicação no meu fígado. Hoje em dia qualquer medicamento para dor, analgésico, enfim, né? Esses aí comuns, talvez para dor de cabeça também, né? Causa uma reação alérgica em mim, então isso eu tenho comigo desde quando eu sofri aquele acidente, que eu tive que tomar muita medicação para dor. E era uma dor terrível, né? Terrível. A própria dor da fratura foi muito forte mesmo. E aí eu convivi com essa dor aí durante 9 meses, um ano, tá? Um ano. E depois mais um pouco, quando eu tirei o fixador, né? Mas o fato é que tá introduzido ali um metal, né? E esse metal é algo que vem de fora, então o corpo ele está sempre rejeitando aquele metal, rejeitando aquele corpo estranho que está ali dentro, né? Ele atravessa o osso, né? Não chega, não atravessa, tá? Ele vai no osso, é uma parafusadeira, fura a pele, fura o osso, e o fixador interno ele é parafusado no osso e sai, né? Sai a ponta assim. Então todos os pinos são parafusados no osso, né? E aí e eu continuei, né? Continuei indo para a faculdade, né? Com aquelas antenas, aqueles troços ali. Então eu consegui fazer com que a pessoa que me atropelou, né, tivesse ali, colaborasse, né, com alguns custos. Então eu pude continuar, né. Na época uma pessoa me levava e me levava até a faculdade e me buscava, né. Então eu tive essa ajuda, né. E aí eu pude continuar, né? Então eu me formei, fiz o meu TCC com aqueles fixadores, continuei a minha vida na atividade física, né? Não parei, continuei a atividade física. Aproveitei esse momento para estudar bastante sobre psicologia, sobre como reagir, né, a determinadas situações da vida, sobre a mente, sobre comportamento. Eu aproveitei esse momento para estudar bastante a esse respeito, né, a respeito enfim, sobre o preparo psicológico, né, para essas situações. E sim, gente, eu poderia ter ficado reclamando, claro que sim, né? Assim, sendo bem franco, tá? Não é nenhum drama, tá? Mas
eu poderia ficar ali me queixando, chorando, sabe? E achando um culpado, né? E com raiva, com ódio, e questionando Deus, e questionando o universo, por que comigo, né? Por que não comigo, né? Por quê? Por que não comigo, né? Eu não tenho nada... Vamos falar assim, tá, gente? Eu sou um ser superior, por acaso? Eu sou um ser, tipo assim, que só tenho que receber bênçãos, né? E, na real, quem disse que isso não foi uma bênção, né? Então porque isso gera esse questionamento de, pô, por que comigo, né? Por que que eu tenho que sofrer isso, né? Esse questionamento, ele vai muito para arrogância, né? Então, seria muita prepotência da minha parte, muita arrogância da minha parte, achar que eu sou, é, como é? Que eu estou livre desses acontecimentos, porque na minha mente pode surgir aquela coisa de grandeza, né? Que eu sou um ser superior, que eu não mereço passar por essas situações complicadas da vida. Então, esse comportamento de questionar por que comigo, cheguei à conclusão que é uma infantilidade, né? É algo, é, é uma coisa sem noção, né? Então esse foi um aprendizado também, né? De aceitação, né? Então aí depois eu tirei os pinos, tá? Eu passei boa parte do tempo de muleta, né? Desde quando eu saí do hospital, eu tô levantando e sentando de novo, porque eu tô tentando encontrar uma posição aqui que fique legal aqui, tá? Mas tá. E aí, quando eu tirei os pinos, e eu andei de muleta, né? Durante muito tempo, né? Foi mais de um ano de muleta. Então, tive que me adaptar, né? E eu levei a coisa toda no sentido mais bacana possível, porque quando eu tava de muleta, eu exercitei muito o tríceps, né? E aí eu ficava olhando assim, bah, meu tríceps, cara, ele tá ficando marcadinho, né? E aí eu tenho sempre esse olhar, eu sempre tive esse olhar, né? E aí, beleza. Aí eu tirei os pinos, aí eu tive que reaprender, né? A andar de uma forma segura, né? E isso demorou um tempo também, eu pisar no chão de uma forma que eu pudesse caminhar normalmente, sem medo, né? De quebrar de novo, né? O osso. Isso foi um processo, né? De paciência, então eu tive que exercitar muito a paciência, desde o momento que eu me acidentei até o momento que eu realmente, opa, agora eu posso caminhar, agora tá bacana, né? Então, então mais um aprendizado, né? Então tive que ter muita paciência, né? Nesse sentido. A minha mãe, ela me falava que eu era o melhor paciente que tinha, porque uma das o meu comportamento quando eu estava com os pinos, né? E inclusive as orientações era que sempre alguém fizesse as coisas para mim, tá? Mas qual é o meu pensamento, né? E era naquela época assim, na verdade eu sempre tive esse pensamento, né? Esse princípio de que as coisas eu tenho que fazer as coisas, né? Mas não de um modo de pressão, não é isso. Mas assim, eu me levantava. Claro que eu esperei chegar um momento certo, né? O ponto, né? E é por isso que é boa a percepção para a gente não cometer equívocos, né? Então eu esperei o momento certo que a minha mente não entrasse na jogada de ficar alugando as pessoas que estavam perto de mim, né? É lógico que a minha mãe não pensava assim, né? Jamais ela ia pensar que eu estava alugando ela, tá? Mas como é que eu pensava? Cara,
eu já estou em condições. Durante um tempo ela fez as coisas para mim, ela pegava as coisas para mim, ela me alcançava as coisas, ela, né, tudo que eu não podia me levantar ainda, porque tinha uma questão da perna ficar sempre elevada, né, do sangue não ficar na perna, tá, porque inchava e causava mais dor. Mas quando eu cheguei num ponto que eu reparei, percebi, me liguei que a minha mente ela ia entrar naquela jogada de ficar na preguiça, né, de ficar pedindo as coisas de forma desnecessária, tá? Quando eu me liguei que a minha mente ia entrar nesse lugar de vítima, eu parei de pedir as coisas básicas que eu mesmo poderia fazer, que era me levantar e pegar uma água, me levantar e fazer um rango, me levantar e ir até o banheiro, tomar um banho sozinho, né? Enfim, me mexer, me movimentar, porque isso ia facilitar o meu processo de recuperação, tanto mental quanto psicológico e físico, tá? Então, esse ponto foi bem legal, porque daí eu percebi quando que entra a real necessidade, quando que tem a real necessidade de um ser humano estar precisando de um apoio, e quando que entra a parte sombria do ser humano de querer uma escora, né? Esse ponto foi legal, né? Então aprendi isso também, né? E aí, enfim, passou o tempo e aí eu fui me recuperando e tá, voltou. Eu tive vários aprendizados. Que mais? Aí agora é a parte das escolhas, cara. O negócio é o seguinte, em 2008, final de 2008, né, eu escolhi, veja bem, eu vou me aproximar aqui, cara. Eu escolhi comprar uma moto, cara, final de 2008. Em final de 2010, eu sofri um acidente de moto, né? Mas depois de um tempo eu fui me ligar nessa parada. E aí eu fui ler sobre autorresponsabilidade, que tem a ver com escolhas, que tem a ver com assumir as consequências, tá? Nem consequências boas nem más, consequências, tá? As consequências são só consequências e eu vou direcionar para onde eu quiser, se essa consequência for ruim ou for boa, tá? Eu costumo direcionar qualquer tipo de consequência como aprendizado, tá? Aprendizado, experiência da vida, tá? E ao mesmo tempo eu levo tudo pro lado bom, porque se eu estou aprendendo, então é legal, né? É bom, né? E aí, então eu pensei, cara, a pessoa, tá? Era uma mulher, tá? Ela me atropelou. Eu tava andando na minha, na boa, 40 por hora, e a mulher, ela atravessou, nem parou, cara, nem parou. Eu não tive nem tempo de reação, né? Óbvio que essa pessoa estava errada, né? Ela se atravessou, ela não parou num cruzamento e me atropelou. E eu poderia, só que esse entendimento eu tive depois, né, gente? Mas também, como eu nunca fui de ficar reclamando e tipo, ai, a culpa foi tu, ai, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Olha só, eu tô nessa situação. Nunca tive esse comportamento, tá? Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ler sobre autorresponsabilidade. E a gente tem que se ligar muito nas escolhas, cara, porque a gente não se dá conta das escolhas que a gente faz. Então, final de 2009, final de 2008 eu comprei uma moto e final de 2010 eu me acidentei. A responsabilidade por eu ter me acidentado foi minha, porque a escolha de comprar uma moto foi minha. Então não tem culpado, tá? Não tem vítima nessa história. Tem a responsabilidade, tem a consciência, tem a percepção da coisa toda,
né? Então, cara, e aí a gente começa a ter um pouco mais de consciência das coisas, né? Das situações que nós mesmos provocamos, né? Então, aqui fica uma reflexão para ti, para tu pensar aí nas escolhas que tu anda fazendo, porque é muito fácil tu chegar numa situação que tu tá julgando que é ruim e aí tu começar a achar, começar, sabe, procurar fora, né? Quem é o culpado, quem causou isso comigo, para mim, quem foi o responsável por isso. Bah, eu tô nessa situação hoje, aqui, derrotado por causa de mim, né? Isso eu tô falando se o cara tá todo lá estrupiado, né? Emocionalmente, psicologicamente, todo abalado. Mas aí tu pega e pensa, né? Cara, eu tô passando por um perrengue hoje, vamos supor, tá? Veio na tua vida, né? Tu tá passando por um perrengue aí, tá? Cara, que escolha que eu fiz há 5 anos atrás? Que escolha que eu fiz há 10 anos atrás? Que escolha que eu fiz há 2 anos atrás? E aí tu tenta trazer pra ti a responsabilidade, né? Então, pô, se eu tô num casamento que tá uma nhaca, velho, tá? Meu casamento é briga, é não sei o que, sabe, é aquela coisa horrorosa. Tu escolheu se casar com aquela pessoa, né? Então a responsabilidade é tua. Se eu estou num emprego que eu não gosto, que o chefe me agride verbalmente, que eu sou humilhado, que não sei o que, papapá, tu escolheu estar naquela empresa, trabalhando ali com aquelas pessoas, né? Então, então é sobre isso, né? Esse vídeo, reações e escolhas e aprendizados, claro. Mas é parar para pensar, cada escolha que a gente faz vai ter uma consequência, tá? Uma consequência boa ou ruim, isso tu que vai decidir se é bom ou se é ruim, tá? Eu já falei para ti aqui que as minhas consequências, elas são aprendizados. Mas então verifica, né? Verifica aí na tua vida quais escolhas que tu anda fazendo e pensa um pouco antes de fazer uma escolha e tomar uma decisão, né? Não precisa ficar calculando e nem prevendo e nem, sabe, aquela coisa toda mental desgastante. O que eu estou querendo dizer é que tu pare um pouco para pensar que se tu tomar uma escolha, uma decisão, se tu escolher alguma coisa, vai ter outras coisas, situações que vão acontecer a partir desta escolha, né? O exemplo é simples. Então eu tô lá, eu moro num prédio e eu decido me candidatar a síndico do prédio. Eu escolhi me candidatar a síndico do prédio, entendeu? E aí eu fui escolhido como síndico do prédio. E aí depois eu começo a reclamar das tarefas do síndico do prédio, né? Eu começo a reclamar que o vizinho é chato, eu começo a reclamar que a vizinha sempre traz o mesmo problema, eu começo a reclamar que não sei o que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e eu começo a encher o saco daquele negócio, e aí eu começo a ficar com raiva, e aquilo começa a me estressar, e aí eu paro para pensar, cara, fui eu que me coloquei aqui como síndico do prédio, e agora eu estou reclamando da função, de todas as tarefas e obrigações de ser um síndico de um prédio, né? É meio louco isso, tá? É insano isso, na verdade, né? É um comportamento infantil, né? Então eu escolho fazer corridas por aplicativo e aí eu começo a reclamar que eu tenho que abastecer o carro toda hora, eu começo a reclamar que o carro está precisando de frequentes manutenções, sabe? Só que eu escolhi rodar, né, com o carro quase que todo dia ou todo dia e isso vai acarretar mais manutenção, vai ter mais custo. E aí eu estou reclamando de algo que eu mesmo escolhi, né? E eu citei 2 exemplos aqui, né, enfim, e o exemplo meu do acidente, mas eu quero que tu faça esse exercício aí, desse lado, na tua vida, né? Quantas situações
da vida, da tua vida, que tu está reclamando, que tu está se queixando, que tu está lamentando por estar ali fazendo aquela coisa, naquela situação, sendo que tu mesmo gerou aquilo tudo, né? Então, eu acho que é sobre isso, tá? Acho não, é sobre isso o vídeo, sobre essas as reações, tá? Que a gente vai ter. As reações determinam muito, assim, o nosso como que a gente vai atravessar aquela fase que não está sendo muito bacana, muito confortável, né? Então que a gente possa atravessar na proatividade, que a gente possa aproveitar. A mosquitara tá pegando aqui, cara. Que a gente possa aproveitar o máximo possível, né, como aprendizado, né? E com relação às escolhas é isso, né? É pensar que as escolhas, a gente tem que pensar nas decisões que a gente toma, né, nas escolhas que a gente faz. Eu escolho fazer um curso, tá, beleza, esse curso ele vai demandar o que? Tempo de estudo, vai demandar o que? Vai ter de repente um trabalho para fazer, vai demandar um final de semana que eu vou ter que fazer uma pesquisa, e aí eu começo a reclamar dessas coisas todas que vem junto com a decisão de fazer um curso, uma faculdade, um curso técnico, e eu começo a entrar numa lamentação, numa reclamação desnecessária, que só vai drenar a tua energia e vai fazer a tua vibração, né, a tua frequência vibracional cair, né? Então tem que ter mais maturidade, né? Tem que sair da infantilidade, tem que sair desse mundinho das ilusões, da queixa, do vitimismo, né? Parar com essa coisinha, com essa nhaca da vítima, sabe? E passar a ter mais consciência, né, das decisões, das escolhas, né, e ter um pouco mais de percepção, né, ampliar a percepção, né, que a gente possa analisar de forma ampla, né, o que está acontecendo agora. Opa, eu que me coloquei aqui, eu escolhi fazer isso aqui, né, eu escolhi estar aqui, né, porque é isso, cara, tem que prestar mais atenção nas coisas, tá? Bom, esse vídeo foi isso aí, tá? Eu espero que tu tenha aproveitado esse vídeo, espero que tenha gerado aí alguns insights para ti, tá? Gratidão que tu ficou comigo até agora e bora lá. Namastê, até o próximo vídeo. Hey, te amo.